Então, o presidente russo, Vladimir Putin, denunciou nesta segunda-feira que um crime desprezível e cruel acabou prematuramente com a vida de Daria Dugina. De acordo com o Serviço Federal de Segurança, o assassinato da filha de Alexandre Dugin foi preparado e cometido pelos serviços especiais ucranianos. Dugin é um analista e estrategista polêmico, conhecido por sua proximidade com o Kremlin. Ele possui visões ultranacionalistas, defende o conceito de mundo russo e a guerra na Ucrânia. A filha de Dugin morreu no sábado na explosão de um carro da família nos arredores de Moscou. O assassinato gerou especulações sobre quem estava por trás do ataque e Kiev negou o envolvimento. E fato é que o alvo seria ele e não ela. Bom, o que nós temos de concreto em relação a isso? Ou não temos nada de concreto? Na verdade, acho que a única coisa de concreto que nós temos é que ela era aí uma ativista, uma jornalista e civil. Então, portanto, é um crime. A gente está falando de um crime aqui. A questão foi que a Rússia ligou o assassinato dela à guerra da Ucrânia, culpou os ucranianos. Então, a gente está discutindo agora quem que pode ser o autor desse assassinato. Se tivesse sido ucranianos, seria realmente, não se justificaria, porque ela não seria um alvo militar. Mas há muitas dúvidas de quem de fato cometeu esse assassinato. O FSB, que é o Serviço de Inteligência, o Serviço de Segurança russo, ele culpou forças ucranianas. Kiev negou, como você já falou, William, mas o FSB ele é conhecido não por desvendar crimes, mas sim por encobrir crimes e fazer falsas alegações. A gente lembra que os serviços de inteligência russa já tentaram e já conseguiram envenenar opositores de Putin, eles já cometeram uma série de crimes. Então a gente tem que ver com muita ressalva que em poucas horas aí o FSB já chegou com um culpado, disse que foi uma mulher que teria sido contratada pelos ucranianos e aí se hospedou no mesmo prédio dessa moça, dessa Daria Dugina, e teria colocado explosivos sob o seu carro. Essa é a versão da Rússia, a gente não pode desconsiderar, claro, mas a gente tem que ver com muita ressalva. Por quê? Porque é interessante para a Rússia, nesse momento, culpar os ucranianos. Os serviços de inteligência ocidentais já tinham levantado, por exemplo, que havia já uma intenção da Rússia de fazer uma série de ataques contra alvos civis essa semana. Essa semana está completando 6 meses de guerra. Essa semana, como foi falado, já faz 31 anos da independência da Ucrânia em relação à Rússia. Então, já tinha essa informação que eles estavam procurando um motivo para fazer esses ataques, e esse motivo, seja ele quem cometeu esse assassinato, vai cair muito bem para a intenção da Rússia, se é que esses relatórios de inteligência estão acurados, são verdadeiros. Agora, dentro do campo das narrativas, Conrado, se eu pego a morte da filha do homem que seria o cérebro de Putin, e é uma civil, né? Se eu consigo transferir essa responsabilidade para os ucranianos, eu transformo o ucraniano num terrorista, em ações de terrorismo, que isso vai muito contra toda a ideologia da OTAN, dos Estados Unidos, do Ocidente. A guerra ao terror, então, hoje, estaria lá ganhando força dentro do território ucraniano, se essa narrativa se confirmar? O caso da morte aqui da filha do Dugin é muito importante. As pessoas acho que não têm noção de quem é o Dugin na Rússia, né? Para vocês terem ideia, assim, ressalvadas proporções, visão de mundo, tô falando de importância, tá? Para os bolsonaristas, o grande nome é o professor Olavo de Carvalho, né? Para os defensores do Putin e da mãe Rússia, é o Alexander Dugin. É esse nível de importância que a gente tem. O Dugin tem a sua visão de mundo, sempre tem essa polarização entre a Rússia contra o mundo
americano, que a gente convencionou chamar, né, do globalismo como um todo, aí o Dugin é o que entende que existe o eurasianismo, ou seja, que o homem branco como um todo nasceu na Rússia, né, veio de Kiev há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, e o Império Russo teve esse nascimento com uma visão de mundo própria. Eles gostam muito de balé, imagina, é difícil, né? Eles gostam do movimento cinético do corpo humano, eles admiram, os caras jogam xadrez na neve, outro tipo de ser humano, então a mãe Rússia tem que ser cada vez maior, e eles têm, né, toda essa força por trás dele, e essa união de anseios e de crescimento, tal. Beleza. É obviamente que essa narrativa serve para a expansão da Rússia, para a consolidação da Rússia, para medidas ditatoriais na Rússia, para os cerceamentos de liberdades na Rússia, mas também serve para uma visão de mundo que aqui no Ocidente a gente chama ainda mais vinculado, uma visão quase que comunista do mundo, que é a expansão, porque o comunismo, ele trabalha, ele faz essa campanha pró-aumento das fronteiras além das unidades nacionais. Então é isso que está por trás de quem é o Dugin na Rússia. Hoje, inclusive, tem grandes debates do professor Olavo de Carvalho com o Dugin acerca disso tudo. Eu convido as pessoas que têm interesse nesse assunto a procurarem isso, a estudarem, que é bem importante saber quem é esse homem. E ele não é só, porque aqui no Brasil, a imprensa cunhou esse nome de ideólogo, mas ele é esse filósofo, esse pensador por trás de muitas das ações do que a gente vê o Putin incorporar na sua atuação e na sua política internacional. Por isso que a gente tem que enxergar isso aí com os olhos bem abertos, né? Foi a filha do cara que morreu, foi feito para matá-la, como o Kawaguchi falou aí, os russos já deram por resolvido, né? Foi quem tem o nome da mulher, até deixa eu pegar aqui que eu estava estudando à tarde sobre isso. Quem fez o crime foi a Natália Vovok, que é uma mulher nascida em 1979, chegou na Rússia com a sua filha Sofia Chaban, ficou vizinha da Dugin ali, da filha do Dugin, e aí preparou todo o atentado, que seria também para o próprio Dugin, só que eles haviam trocado de carro e acabaram explodindo a própria filha. Então, o que a gente tem aqui é um crescimento, que isso aqui é visto, é um atentado, é um crime, e se for jogado, como tu muito bem falaste, por colo da Ucrânia, a tendência é que a gente tem um crescimento cada vez maior desse conflito aí, William. E a gente já está batendo aí quase 6 meses de guerra, né? A coisa está muito feia, sim, William, cada vez mais feia. E nesses 6 meses, a gente vai completar essa semana agora, dia 20... Vai ser na quarta-feira, agora, né? Acho que não. Quarta-feira. Quarta-feira. E a gente está marcando 6 meses. E aí, cerca de 9.000 soldados ucranianos morreram em 6 meses de invasão. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo comando do Exército da Ucrânia. A declaração foi feita durante um evento público, inclusive. Ainda fala que, assim, durante essa declaração, falam sobre que as crianças ucranianas precisam de atenção especial porque seus pais seguiram para a linha de frente e provavelmente estão entre os 9.000 heróis que morreram. Para além dos números de refugiados de 11 milhões, 9.000 soldados num universo que você tem 200 mil homens, não é isso, Kawaguchi? Então a gente está falando de 5% da tropa. E a gente também tem que ver com ressalva, não dá para saber com certeza se foram 9.000 ou se esse número é maior, porque a gente está dentro de uma guerra de informações. Sim. E não dá para contabilizar isso com tanta precisão, né? Exatamente. O que eu lembraria é que, é claro que não dá, imagina a dor que esse senhor Dugin está sentindo ao ver a filha dele que foi morta aparentemente no lugar dele. Não tem, é uma perda irreparável. Mas a gente tem que lembrar também que já morreram mais de 7.500 civis na Ucrânia. E esse senhor Dugin, por outro lado, ele foi um dos maiores propagandistas da Rússia invadir a Ucrânia. Isso gerou, aí, sem falar dos soldados, matou mais de 7.500 civis, que a gente também não pode esquecer dessa informação. Eu acho que o Conrado colocou muito bem a importância dele. Eu acrescentaria aí que, às vezes, ele é colocado aqui, ele é empacotado no Brasil como se fosse um defensor no mundo multipolar, um mundo mais justo, entre aspas,
Mas o que ele defendeu ali foi a invasão da Ucrânia, e ele defendeu uma espécie da Rússia retomar a Rússia imperial, a Rússia soviética, só que ele não tem aquele caráter da Rússia soviética com o socialismo. Ele quer que a Rússia domine os mesmos territórios que a União Soviética dominava, mas sem a ideologia comunista, na verdade. O Conrado está muito certo em apontar qual que é a importância dele. Mas existem um outro lado aí, alguns analistas dizem que ele não exerceria tanta influência em cima do presidente Putin, mas sim era o cara certo, na hora certa, que tinha um discurso que era conveniente ao Putin, e aí ele acabou sendo um ícone da propaganda, mas não que essa questão de que ele tem influência sobre o Putin é muito controversa também. A Ucrânia, ela vem tentando intensificar essa imagem do russo agressor, opressor. Inclusive, os Estados Unidos rejeitaram a exigência da Ucrânia de uma proibição geral de vistos russos, dizendo que Washington não gostaria de fechar caminhos de refúgio para dissidentes russos e outros que são vulneráveis a abusos de direitos humanos. Inclusive, o Volodymyr Zelensky pediu pela primeira vez a proibição de visto em uma entrevista no início deste mês ao Washington Post, dizendo que os russos deveriam viver em seu próprio mundo até que mudem sua filosofia. Essa proposta do Zelensky, ela chega a ser infantil, né, o Conrado? Claro que sim, até porque além de infantil, e já para costurar com o que o Kawaguchi falou e com a tua pergunta e com a história como um todo, nessa filosofia do Dugin, que é o eurasianismo, a gente tem que lembrar que o povo russo, né, os russos nasceram em Kiev. A própria essência, a própria capital simbólica da mãe Rússia é Kiev, por isso que tem toda essa guerra pela Ucrânia, por esses locais onde fala russo, onde tem os mesmos costumes. E o que o Zelensky está fazendo aí é uma grande propaganda, como ele vem fazendo desde o início de todas as formas possíveis, né? Quando ele tem que falar, se vestir de soldado, ir para a linha de frente, fazer foto para a revista Vogue, conversar com o Papa, ele faz tudo que é necessário para ter apoio para a Ucrânia aí e tentar se restabelecer como um político de verdade, porque na realidade ele está sendo pintado para nós como um grande político, um grande símbolo, um grande líder, mas lá na Ucrânia ele é um fanfarrão, né? A visão que se tem. Eu sei que o Kawaguchi, muitas vezes a gente choca aqui, né, Kawaguchi, mas tem muita gente que enxerga ele lá como um grande fanfarrão que chegou ao acaso no poder. Então ele tem que se firmar cada vez mais, e é o que ele está fazendo, porque quer queiramos, quer não, quer gostemos ou quer não gostemos dele, ele se coloca em risco aí, liderando a Ucrânia nesse tenebroso conflito aí, que já vai bater 180 dias. Eu lembro que nós entrevistamos um especialista em guerra e ele falava, Kawaguchi, da figura do Putin, do Zelensky, né? E dos problemas de corrupção que o governo dele vinha enfrentando, e que ele, como liderança, era uma liderança não respeitada pelo exército ucraniano. Não é isso? Foi dito isso. A corrupção, de fato, ela é muito presente. Se, por exemplo, a Ucrânia quiser se juntar à União Europeia, ela vai ter que endereçar esse problema da corrupção. Eu mesmo tive informações de até militares ucranianos ou militares estrangeiros lutando junto com os ucranianos que acabaram presos por corrupção, por desviar armas. Mas a gente também não pode generalizar, dizer que é corrupto em tudo quanto é lugar. Eu acho que isso aí também seria demais. O que eu quando estava lá, eu vi um apoio muito grande ao presidente Volodymyr Zelensky. É claro que tem gente que não gosta dele, como em qualquer país aí, e graças a Deus que existem opiniões diferentes. Se todo mundo tivesse a mesma opinião, estaria-se numa ditadura, num sistema autocrata, aí, como muitos países vivem, infelizmente. Agora, Conrado, quando a gente chega a esses números, né, tão expressivos e sem nenhuma previsão de término, né, e com reflexos no mundo inteiro, sem uma perspectiva de solução para isso. Mas tu sabes que quando a gente teve esse conflito lá em 2014, também durou até setembro, né? Foi até setembro, é óbvio, esse aqui pelo visto vai durar um pouco mais, mas ele também não foi muito curto assim.
William. Só que a diferença que a gente tem agora é que a gente pegou aí a Ucrânia no auge da sua safra. A gente pegou a Rússia no auge da sua safra e a gente não teve naquela época, lá em 2014, todas essas comiserações econômicas contra a Rússia. E aí a gente começou a ter efeitos, repercussão por todo o planeta, né? Tanto na crise do fertilizante, na crise de energia, e foi o que deu esse bafafá aí no mundo todo, né, William?